manhãs da capital federal. Assim a gente começa o nosso Bom Dia Lego às 8 horas e 34 minutos. Hoje, sexta-feira, minha gente. Sexta-feira, 13. Você acompanha essa imagem de Brasília. Vamos para Goiânia agora. Alô, Goiânia! Avenida 85, Setor Marista. É o nosso Bom Dia Lego, primeira edição que está começando. Sexta-feira, sextou. Que você tenha uma bela sexta-feira. A gente sabe que o mundo está preocupado. Goiás com casos de coronavírus, mas eu quero desejar que você tenha uma sexta-feira tranquila, uma sexta-feira de muita paz. São os desejos de todos nós aqui da Assembleia Legislativa, em especial da TV Alego. E os destaques de hoje são os seguintes. A Assembleia Legislativa de Goiás anuncia medidas de prevenção ao coronavírus. Governo informa o número de casos em Goiás e o plano de contingência adotado pelo Estado. E na Semana da Mulher, a TV Alego traz mais um depoimento especial. Tudo isso e muito mais no Bom Dia Lego, que está começando. Vetos da Governadoria do Estado foram apreciados ontem durante a reunião da CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A CCJ desta quinta-feira conseguiu esgotar o pacote de 10 vetos da Governadoria. Em seguida, durante os debates, alguns parlamentares reclamaram da demora na tramitação de matérias. Entre elas, um decreto legislativo que anula os efeitos de um outro decreto do Executivo que cria alíquotas diferentes de ICMS para micro e pequenos empresários. O que eu estou aqui cobrando? Para que nós possamos votar esse decreto legislativo que suspende um ato administrativo do Poder Executivo, do ex-governador Marconi Perillo, que instituiu indevidamente esse DIFAL. E assim não ficar esperando uma decisão do Poder Judiciário. Que é de forma bem clara. Esse imposto não tem previsão constitucional, nós temos aí vários fundamentos pela sua inconstitucionalidade, então estou cobrando isso. Os protestos se intensificaram após alguns parlamentares cobrarem o retorno de uma PEC que converte os agentes penitenciários em policiais penais. Nós temos que acelerar esse projeto, porque é um anseio da categoria a valorização. É um dos poucos estados que ainda não regulamentaram essa situação. Então nós pedimos aqui a tramitação rápida do projeto e o relator é Álvaro, o deputado Álvaro Guimarães. A gente trouxe aqui o sindicato com um agregado, um adendo e para que a gente faça no projeto alguns pontos. Ele vai apresentar no voto dele. Espero eu que o líder do governo acate o nosso projeto e coloque em votação o mais rápido possível. Apresentada em outubro do ano passado, a proposta não retornou para a deliberação da CCJ desde que o deputado Bruno Peixoto pediu vista e diligência. O recurso aqui não é para o plenário, é para a mesa. O senhor tem que dar solução aqui. A CCJ resolve os seus problemas aqui. Não tem nada a ver. O projeto está no plenário, o projeto está aqui. Respeito o deputado Major Araújo. Ele faz o papel dele, eu devo fazer o meu enquanto líder. Cada um com o seu papel. Se ele não acha que está satisfatório o meu papel, sinto-me elogiado, que vem da oposição. Se a oposição está insatisfeita, é porque meu papel está sendo correto. Em relação aos projetos, todos esses foram enviados à Procuradoria, não seguro nenhum projeto. Está aqui o auxiliar da CCJ, está aqui a NEL e também a Scarlett que nos auxiliam. Nenhum projeto deve ficar na gaveta. Pelo contrário, todos devem ser movimentados. Agora, eu não posso obrigar que um parecer saia de um dia para o outro. Se o fizer, extremamente competente a nossa Procuradoria e aguardo. Em relação à presidência, deputado Major Araújo, conforme está no regimento, é a presidência que pauta, não o líder. Relator do texto, o deputado Álvaro Guimarães, que presidiu a CCJ, informou que a PEC deve voltar em breve à pauta de votações. Certamente, até terça-feira, aí eu vou estar entregando esse relatório. Não vou dizer para você qual vai ser
o meu relatório, mesmo porque agora que eu vou debruçar para poder analisar, juntamente com a minha assessoria jurídica, o que é que eu vou dizer através desse relatório. E na sessão ordinária desta quarta-feira, o assunto coronavírus dominou as discussões. Veja na reportagem. A sessão ordinária desta quinta-feira foi dominada pelo assunto coronavírus. Vários deputados subiram à tribuna para alertar sobre a gravidade dos efeitos do Covid-19 e os riscos da pandemia já reconhecida pela Organização Mundial de Saúde transformar o sistema de saúde pública de Goiás num caos. O deputado Cláudio Meireles distribuiu máscaras e álcool gel no plenário. Eu percebo que muita gente, até as autoridades, de Goiás, estão esperando a doença chegar, abalar a família goiana, vindo a óbitos muita gente, para que depois as medidas sejam tomadas. Eu acho que está morrendo gente no mundo inteiro, e a doença chegou nas nossas portas. Nós temos que começar a prevenir. Outros parlamentares lamentaram que mesmo o Estado já tendo registrado 3 casos de contaminação pelo vírus, que está assustando o mundo, em Goiás, o prefeito de Goiânia tenha tratado o assunto de um jeito considerado equivocado pelos deputados. O que demonstra que o prefeito quer lavar as mãos, não quer realmente cuidar da saúde pública. A saúde aqui, nós não estamos preparados, como Goiânia, nem mesmo o estado de Goiás, para receber o pacientes do coronavírus. Eu acho as ações ainda tímidas. Infelizmente, também não é só o prefeito que não está preocupado. Tem mais gente aí que realmente não estão nem aí para os danos que um vírus desse chegando em Goiás possa causar. Várias medidas determinadas pela mesa diretora entram em vigor e vão mudar a rotina do plenário a partir da próxima semana. As sessões especiais serão suspensas e o acesso de assessores será restrito a um número estritamente necessário para evitar riscos de contaminação pelo coronavírus. Já na sessão desta quinta-feira, a galeria ficou vazia. Logo após a sessão, os diretores da Lego se reuniram no gabinete da presidência para discutir as medidas adotadas pela casa. Mais detalhes com Cid Ramos. O mundo está paralisado diante dessa situação de coronavírus, uma pandemia que assusta o mundo inteiro, e aqui na Assembleia Legislativa a situação não é diferente. Os diretores da Casa estiveram reunidos hoje para discutir medidas que foram adotadas pelo presidente da Casa com o apoio da mesa diretora. Nós vamos conhecer agora, conversando com 3 dos principais diretores aqui da Assembleia, sobre essa situação. Primeiro, o responsável pelo departamento médico, que é o doutor Marcos Nogueira. Doutor Marcos, quais são as medidas que devem ser tomadas do ponto de vista médico para evitar que problemas aconteçam especificamente dentro da Assembleia? Nessa reunião foi decidido que nós vamos fazer umas medidas preventivas para todas as pessoas que chegam aqui. Nós temos um fluxo de quase 1.500 pessoas por dia, então nós vamos ter que fazer uma triagem para essas pessoas, porque realmente é muito grande o risco de pessoas que vêm de interior, vêm de exterior para cá, e pode haver algum contágio. Então nós vamos fazer essa triagem a partir de segunda-feira, nessa entrada da Assembleia, para que não haja nenhum problema que entrar alguma pessoa que esteja suspeita de que tenha o coronavírus. Tá. E do ponto de vista interno do funcionamento da casa, qual é a recomendação que será dada para os servidores que vão continuar trabalhando do ponto de vista preventivo, doutor Marcos? Nós vamos fazer várias medidas, mas entre elas as principais é a higiene. Nós estamos, inclusive, já providenciando várias medidas para se conter essa parte, que é a limpeza, a higiene de todos os funcionários. E várias medidas, que são inúmeras, para se fazer essa prevenção. Então, assim, como eu te diria, é muita coisa para te dizer, mas são várias medidas que vão fazer com que a gente consiga prevenir isso aí. Do ponto de vista da prevenção médica, e o senhor é responsável por isso, qual é o conselho que é dado aqui? Quanto menos pessoas no ambiente interno da Assembleia, é melhor para correr menos risco? Exatamente. Evitar aglomerações, a limpeza com o álcool gel das mãos, evitar abraços, evitar beijos, os contatos com a mão. Sempre que você tiver contato, você tem que passar novamente um álcool gel. E a limpeza da Assembleia, que toda nós estamos providenciando para que se faça uma limpeza melhor do que está fazendo.
Bom, o responsável pelos recursos humanos aqui da Assembleia é o Dr. Tasso Júnior. Dr. Tasso, e o senhor é, digamos, a segunda parte, a segunda ponta dessas medidas. Do ponto de vista dos servidores, quais são as medidas, quais são as orientações que vão ser passadas? Realmente, nós tivemos uma reunião ontem à noite com o presidente da Casa, o deputado Lissauer, e ele, juntamente com a assessoria técnica da presidência, a diretoria de saúde e promoção social e a diretoria de gestão de pessoas, nós reunimos e tomamos algumas decisões. Essas decisões vão ser, daqui a poucos instantes, vão ser lançadas para a intranet, para a imprensa, para os deputados, diretores, chefes, secretários da Assembleia Legislativa, algumas decisões que nós achamos por bem tomá-las, como frequência de servidor, como questões de higiene, dentro do prédio da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E, em seguida, nós vamos estar trabalhando, dando apoio ao servidor efetivo no que for necessário e também auxiliando nas visitações que vão ocorrer aqui no Poder Legislativo. Bom, do ponto de vista de recursos humanos, a tendência é de diminuição no número de servidores durante um período X aqui dentro do ambiente interno da casa? Com certeza, o que nós vamos, a nossa metodologia de ação vai ser a seguinte, de não aglomerar. Nas questões da hora de registro de ponto, nós vamos espalhar para que esse horário seja flexível. Então, aí nós não vamos ter aquele tumulto de pessoas, reuniões, nós vamos evitar ao máximo, nós vamos fazer o possível para evitar esse tipo de acontecimento. Reuniões, várias pessoas no mesmo local, várias pessoas no mesmo horário, no mesmo local. Acesso de pessoas vão ser monitorados pela Divisão de Saúde, pela Diretoria de Saúde e Promoção Social. O policial legislativo vai estar também nas entradas da Assembleia Legislativa, monitorando toda a visitação que aqui ocorrer. Bom, o senhor já está dizendo, daqui a algum tempo, todas essas medidas estarão disseminadas pelas várias ferramentas que a Assembleia tem, a TV Alego, o site, o Alego Play, mas eu gostaria que o senhor falasse qual é a importância da disseminação disso pessoa a pessoa, quer dizer, conversar com as pessoas também me parece que, conversar com os servidores também me parece uma medida importante, né? Muito importante. O cunho dessa reunião é exatamente esse. Nós reunimos agora, acabamos de uma reunião com o corpo diretivo da casa, com algumas secretarias da casa, para disseminar essas informações, para falar mesmo. O que nós precisamos hoje é de informar, de estar prestando esse serviço a todos daqui da casa e da parte externa também. As diretorias vão passar para suas chefias ligadas e que elas vão disseminar isso aos servidores da casa e ao público, interno e externo também. Então, todas as precauções vão ser tomadas a partir desse momento. Muito obrigado. Dr. Tasso Júnior, que é o diretor de gestão de pessoas aqui da Assembleia. E a terceira ponta dessas medidas que estão sendo adotadas é esta aqui, que é dirigida pelo diretor-geral da casa, o Dr. Wesley Borges. Wesley, exatamente o que já está pensado, o que está sendo planejado para evitar qualquer tipo de problema aqui dentro da Assembleia? Nesse exato momento está sendo elaborado um decreto pela Procuradoria da Casa a pedido do presidente Lissauer. Como todos sabem, o presidente Lissauer é uma pessoa muito sensitiva, tanto no âmbito político como no âmbito social. Então, ele preocupado com essas questões, ele resolveu tomar essas medidas preventivas. Isso é resultado de uma reunião que ele teve ontem com os poderes, com o Tribunal de Justiça, com o governador Ronaldo Caiado, com o Tribunal de Contas dos Municípios, com os poderes aqui do Estado. Então, mediante isso tudo, o presidente resolveu elaborar esse decreto com essas medidas preventivas. Medidas essas que tendem a proteger, de certa forma, controlar um pouco o acesso dos servidores aqui na casa, controlar um pouco o acesso dos visitantes. Como se sabe, a casa hoje ela tem a visita constante de várias pessoas do estado de Goiás todo, desde Posse, desde Itumbiara, todos os dias vêm aqui na casa. As pessoas visitam a casa, elas visitam os deputados, elas vêm conhecer o trabalho do parlamento, então elas querem saber o que acontece aqui. Então, mediante isso, mediante esse fluxo, o presidente resolveu pedir a elaboração desse decreto para poder adotar essas medidas preventivas em relação ao coronavírus. Bom, e de forma prática, o que vai ser feito? Por exemplo, o acesso vai ser restringido, as galerias, o plenário, como é que vai ser o funcionamento da casa, que é uma atribuição diretamente ligada a você? O acesso vai ser restringido, né? Nós colocamos os visitantes para poder entrar na porta da frente, mediante identificação. Colocamos os servidores da casa para entrarem no portão dos fundos, mediante identificação e supervisão da Polícia Legislativa. Então, nós mudamos um pouco esse acesso.
os servidores vão entrar pela porta do fundo e os visitantes pela porta da frente, mediante a identificação. Bom, esse decreto, me parece, também prevê a suspensão de muitas atividades aqui na casa. Por exemplo, audiências públicas, sessões especiais, estão todas suspensas? Por enquanto, sim. O decreto vai falar o tempo, né? O período. Me parece que vão ser durante 15 dias, mas isso está sendo elaborado e discutido com o presidente. Correto. E o objetivo, claro, é proteger as pessoas. Né? O objetivo é a prevenção. O presidente Lissau está muito preocupado com a questão dessa propagação do vírus em Goiás. Como ele sabe que a casa ela é visitada por muitas pessoas, ele está se precavendo. Ele está, na realidade, protegendo não só o servidor da casa, como protegendo também a população goiana. Muito obrigado ao diretor-geral da Assembleia, Wesley Borges, que falou conosco também sobre essas medidas que estão sendo tomadas, adotadas a partir da decisão do presidente, da mesa diretora da Casa, e essas reuniões que estão acontecendo aqui rotineiramente é exatamente para fechar essas pontas para que a decisão, quando for anunciada, quando o decreto for publicado, já está tudo acertado dessas medidas que vão ser adotadas na Assembleia, possivelmente a partir da próxima segunda-feira. É bom dizer também, esta é a primeira Casa Legislativa que seria notícia do Brasil, que toma esse tipo de atitude, que toma esse tipo de providência para evitar qualquer tipo de risco com o coronavírus. Nós voltamos a qualquer momento. Muito obrigado, Cid Ramos. E as medidas anunciadas pela Casa e o avanço do coronavírus é assunto da entrevista que foi gravada aqui no estúdio da TV Alego com o presidente da Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa, o deputado Gustavo Seba. Você vai ver a entrevista, trecho dessa entrevista em instantes. Eu quero imagens da movimentação do trânsito na capital, divisa aí com a Aparecida de Goiânia, Avenida Rio Verde. Muito bom dia para você que está ligado. Olha, 8 horas 50 minutos é o Bom Dia Alego, primeira edição. Volto já já. Redes sociais mais usadas no momento, o Instagram está com tudo. Todo mundo dá aquela olhada, alguns comentam, compartilham e acompanham os stories e dá aquela famosa curtida. A TV Alego, atenta a essas tecnologias, também aderiu e tem o seu próprio perfil oficial. Aqui você encontra as principais notícias do dia a dia do Parlamento Goiano, bastidores e vídeos com prévias de programas especiais que vão fazer parte da programação da nossa TV Alego. Tudo para deixar você sempre bem informado. Afinal, a casa é sua. Oito horas e 52 minutos, já de volta no nosso Bom Dia Alego. Hoje é sexta, hein? Sexta-feira 13, mas muita gente fala, sexta-feira 13 é dia de azar. Nada, é dia de sorte. Boa sorte para você, ligado na TV Alego. Estamos juntos, é a primeira edição, a segunda edição às 11h30. E hoje tem música, você sabe que tem música toda sexta-feira, tem Sextou, a boa música brasileira dentro do nosso Bom Dia Alego. E o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Gustavo Seba, falou durante a entrevista ao repórter Cid Ramos sobre as medidas anunciadas pela Casa e sobre o avanço do novo coronavírus no Brasil. Confira um trecho da entrevista. A nossa finalidade aqui com essa entrevista que vai começar agora é exatamente esclarecer que pontos podem ser atacados para diminuir um pouco a disseminação desse problema que é causado pelo coronavírus. E é por isso que a gente recebe com alegria e com prazer aqui no estúdio o deputado Gustavo Seba, que é presidente da Comissão de Saúde aqui da Assembleia. Deputado, muito obrigado por atender ao nosso convite. Eu que agradeço a toda a equipe da TV Assembleia em poder estar aqui num momento importante, um momento crítico, que o país como um todo e o mundo tem vivido, e Goiás não é diferente, e nós estamos agora frente a uma pandemia, né, que é em relação ao Covid-19, né, que é o chamado coronavírus, que tem se alastrado aí por todo mundo e tem chegado também em solos goianos, onde é preciso ter
precauções e medidas importantes que estão sendo adotadas agora. Deputado, o que é exatamente o coronavírus? O coronavírus ele faz parte de uma família viral já conhecida há várias décadas que causam infecções respiratórias, desde infecções brandas a mais severas, mas que sazonalmente esse vírus, às vezes, eles têm sofrido mutações genéticas, ele tem sido isolados novos tipos de vírus. Esses vírus já causaram a SARS, né, que é uma síndrome respiratória aguda, depois foi isolado um novo tipo de coronavírus, que em 2012, e agora, recentemente, é uma nova forma desse coronavírus, que é o Covid-19, que é uma forma mais agressiva, uma forma que tem um contágio muito rápido e que já tem feito milhões de pessoas contaminadas, milhares de pessoas contaminadas e várias vítimas fatais. Então, não existe ainda uma vacina já para esse novo tipo do coronavírus. Então, isso tem alertado toda a população mundial pela velocidade com que esse vírus tem se espalhado e, claro, o impacto que isso tem tido não só na saúde pública, mas na economia do país e do mundo como um todo, né? Olha, essa entrevista na íntegra você acompanha aqui na programação da TV Alego, no 61.2, NET Canal 8, mas você pode também entrar no portal da Assembleia. Pode ir direto ao YouTube e lá você vai assistir essa entrevista completa. É o programa Alego Entrevista, debatendo esse tema importante e que quanto mais informação você tiver, nós tivermos, será melhor para todos nós. O governador Ronaldo Caiado informou ontem, durante a entrevista coletiva, que em Goiás foram confirmados 3 casos de coronavírus. Na ocasião, ele também falou sobre uma série de medidas e plano de contingência. Flexibilização do horário de entrada e saída de funcionários para evitar aglomerações em ônibus e terminais e cancelamento de grandes eventos estão entre as recomendações de emergência anunciadas pelo governador nesta quinta, quando 3 casos de coronavírus foram confirmados no estado. As medidas para evitar a propagação do vírus incluem ainda reserva de espaço para tratamento dos pacientes nos hospitais privados e no sistema público, o HDT e o Hospital do Servidor Público são as unidades referência. Um hospital com 222 leitos, com toda a parte, tá certo? Que pode tranquilamente ser adequada para poder receber os doentes em estado crítico, tá certo? Ou em semi-críticos, para que eles possam ter aqui um tratamento adequado e capaz de poder ali dar um atendimento correto a todos eles. Finalizamos as obras agora no mês de fevereiro e não havia sido equipado devido à nossa insuficiência financeira, mas da maneira que se encontra-se já apto para receber os aparelhos. O secretário de Saúde afirmou que ainda não há necessidade de decretar suspensão das aulas, mas que, caso isso seja necessário, a quarentena será de 14 dias. É provável que a gente faça isso também pelo período de quarentena de 14 dias e não por períodos que não tem muito embasamento científico, como foi feito no nosso estado vizinho, 5 dias do Distrito Federal. Mas isso nós comunicaremos com extrema transparência para a população goiana. Essas crianças não vão ter aonde ficar. Geralmente você deixa na casa dos avós, que são as pessoas vulneráveis. As babás, que não têm aquele conhecimento que deveria ter de higienização, de lavar as mãos, de usar álcool gel, né? E está sempre próximo da criança. O primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Dr. Antônio, comentou o momento de preocupação que na Assembleia resultou em restrição à presença de visitantes em sessões e comissões. Toda aglomeração de pessoas favorece a transmissão e o maior aumento de casos. Então, todas as entidades têm que ter essa preocupação. Em Brasília, durante reunião da UNALE, União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, o presidente da Alego, o deputado Lissauer Vieira, também falou sobre as medidas tomadas pela Assembleia, a primeira casa legislativa brasileira a anunciar providências sobre o coronavírus.
O mundo inteiro enfrenta a pandemia do coronavírus e a Assembleia Legislativa de Goiás já tomou providências com relação para prevenir a doença, no ambiente com muita gente, deputado? Quais foram essas medidas? Inclusive, a Assembleia Legislativa de Goiás saiu na frente. Foi a primeira Assembleia que tomou providências com o ato da mesa e com algumas providências com relação ao fluxo de pessoas, às atividades regulares da Assembleia. Inclusive hoje aqui, na reunião que nós tivemos do Colegiado de Presidentes, nós vamos passar para todas as Assembleias o modelo que Goiás está implantando. Quais são as providências principais que nós temos tomado? Nós estamos extremamente preocupados com relação a essa pandemia que vem afligindo e atingindo ao mundo todo. Previsão do Ministério da Saúde é que o Brasil possa aumentar nos próximos 10 a 15 dias muitos casos, isso virando uma pandemia nacional também. A previsão é que só o estado de São Paulo tenha mais casos que hoje tem na Itália. Então, a situação é muito complicada e preocupante para todos nós. O governo do estado reuniu conosco ontem, está tomando as suas providências e nós do Poder Legislativo, como somos um poder que aglomera muitas pessoas, que vem pessoas de todas as cidades do interior do estado procurar os seus deputados. Nós não queremos restringir ou proibir a entrada das pessoas. Se for preciso, em um caso supremo e extra, nós vamos, lógico, fazer. Mas as primeiras ações é colocar a nossa equipe médica, a partir de segunda-feira, estarão na porta da Assembleia fazendo os exames necessários e conversando com os populares que entram no Poder Legislativo. Já determinamos a compra de álcool em gel para colocar e distribuir nos corredores da Assembleia Legislativa para as pessoas que circulam lá. Vamos fazer a flexibilização de entrada e saída dos servidores para evitar aglomeração nos pontos que marcam e registram a presença dos servidores. E proibiremos nesse período a entrada da galeria nas sessões legislativas e também nas comissões. Estaremos proibindo qualquer tipo de evento a partir de segunda-feira que aglomerem gente, tipo audiências públicas, eventos partidários, enfim, qualquer tipo de evento que aglomerem pessoas no Poder Legislativo. E também estamos proibindo todas as viagens, tanto nacionais como internacionais, oficiais, principalmente para estados que vão ter ou que têm o coronavírus, e pelo que a gente tem visto, esperamos e torcemos para que seja isso em verdade ou que não se concretize, mas se aumentar essa incidência, nós vamos ter que proibir também para todos os estados essas viagens das pessoas. E também servidores que chegaram do exterior, por obrigação, ficarão por 14 dias em quarentena dentro de casa, trabalhando em home office. Então, isso está sendo tomado, todas essas atitudes na Assembleia, para nós podermos evitar que o Poder Legislativo tenha algum problema com relação a essa pandemia que está afligindo o nosso país e pode chegar até o estado de Goiás. E a nossa equipe que acompanhou o presidente em Brasília traz agora os destaques da reunião da Unali, que teve a participação do presidente Lissauer e foi realizada com o objetivo de debater a Lei Candir. A reunião do colegiado foi na sede da Unali, em Brasília. A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais representa as 27 casas legislativas do Brasil. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissauer Vieira, é presidente do colegiado e foi ele quem conduziu a reunião sobre a Lei Candir, que tem prejudicado os estados. A nossa ideia é fazer uma carta de todos os estados pedindo a colocação em pauta e a discussão e votação desse PLP 511 que tramita no Congresso Nacional, ajustado da forma que os deputados federais e senadores acharem que tem que ser ajustado, mas que se regulamente daqui para frente essa questão da Lei Candir para os estados poderem ser ressarcidos. A discussão sobre a Lei Candir trouxe representantes das Assembleias Legislativas de Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia, Rio de Janeiro e Roraima. Estados que estão com dívidas gigantescas com a União e que passam por crises econômicas severas. E os estados agora estão pressionados, por quê? Porque as dívidas com o governo federal estão grandes e eles não conseguem pagar. Então, o nosso trabalho das assembleias envolvidas com isso, junto com os governadores, é a gente achar uma saída. Agora a gente espera que o Congresso Nacional, então, coloque na ordem do dia. E a Unali, junto com os prefeitos, junto com os governadores,
ela vai buscar fazer com que exista, tanto na Câmara como no Senado, essa consciência. A Lei Candir foi criada em 1996, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, com o intuito de promover as exportações no Brasil com a isenção do ICMS. Só que houve perdas para os estados. Para compensar esses tributos que não são pagos, o governo ficou de repassar esses valores. Só que isso nunca aconteceu. A alegação do governo federal é de que a lei nunca foi regulamentada. O Supremo Tribunal Federal já determinou vários prazos para que essa lei seja regulamentada, mas isso também até agora não foi cumprido. A dívida da União com os estados já passa dos 600 bilhões de reais. Já que a União não faz os repasses, os parlamentares decidiram preparar uma proposta de negociação para apresentar ao Congresso Nacional e ao ministro Gilmar Mendes. O colegiado também pretende mobilizar cada estado no sentido de chamar a atenção para o problema. A prioridade nossa é acertarmos o futuro, porque entendemos de que com esse fato sendo superado, nós estamos dando um passo importante, né, para que essa discussão ela comece a ter um fim. Os estados devem ser ressarcidos da Lei Candir e deve-se estabelecer um critério para o futuro, para que as exportações, que, como diz a lei, quando criada, para que os estados não percam, deve ser ressarcido, isso está na lei, ou seja, os estados têm a haver, a receber, possam ser cobradas. Que se regulamente daqui para frente essa questão da Lei Candir para os estados poderem ser ressarcidos. Então, a ideia inicial é essa, nós vamos trabalhar, é lógico que não vamos esquecer o Pacífico, nós não vamos deixar isso cair no esquecimento, mas a gente vai discutir num futuro. Eu acho que a reunião foi extremamente produtiva, uma reunião que vai render frutos, que nós já vamos fazer essas cartas dos estados, já vamos marcar audiência com o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, da Câmara Federal e também com o ministro Gilmar Mendes para nós tratarmos dessa matéria. E a partir daí darmos os próximos passos e chegar a um consenso e que possa ser votado esse PLP 511. E nesta Semana da Mulher, a TV Alego está apresentando várias histórias com depoimentos de mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Hoje a gente vai mostrar parte da rotina da única piloto de avião instrutora de voo do Aeroclube de Goiás. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história da Raíla. Ela é piloto de avião e a única mulher instrutora de voo do Aeroclube de Goiás. Olá, meu nome é Raíla Siqueira, eu tenho 25 anos, eu sou piloto de avião, sou formada em Ciências Aeronáuticas na PUC Goiás. Trabalho hoje como instrutora de voo aqui no Aeroclube de Goiás e acumulo uma experiência de aproximadamente 1.200 horas de voo. Aqui no Aeroclube de Goiás eu sou a única instrutora mulher. Hoje em dia a gente tem um quadro muito pequeno de mulheres na aviação. O número ele ainda é um pouco inexpressivo com relação à quantidade de homens que estão pilotando, que são habilitados pela ANAC. Mas com relação a isso, o pessoal é bem receptivo, é bem tranquilo. Não tem muito aquele preconceito que tinha antigamente, aquele machismo que tinha. Hoje já está se tornando uma profissão cada vez mais comum para as mulheres. A carreira de piloto é uma carreira que requer muito estudo, requer muita dedicação, muita disciplina. Então, da mesma forma que é duro para os homens, para a gente também é, porque a gente tem que se dedicar ao máximo, tem que ter bastante objetivo, foco e, como eu falei, a disciplina para se tornar um bom piloto.
todas são capazes, as competências para se tornar um bom piloto, isso daí não depende de gênero. E hoje em dia acredito que tem pouca mulher nessa área por falta de incentivo, às vezes, da família, da sociedade, que ainda acha que é um pouco estranho, né? Que coloca a situação como algo masculino e na verdade não é. A mulher ela é muito capaz de gerenciar todos os sistemas, como todo mundo conhece, né? A mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então essa é a principal competência para uma pessoa que quer entrar na carreira da aviação. Como o tempo não estava bom, não tivemos o prazer de voar com a Raíla, mas ela nos mandou vídeos com os alunos durante a aula de instrução de voo. O meu namorado ele é piloto também, né? Então eu tenho um incentivo muito bom nessa parte de relacionamento. E eu percebo que a família é o principal, é a parte que mais apoia. Então, essa base que a gente tem é fundamental. Então, conciliar a aviação com o restante é absolutamente natural e é possível. E é assim, sem perder a vaidade e nem a delicadeza, que a Raíla, piloto de avião, com toda a sua autoconfiança, determinação e certa de que escolheu a profissão dos sonhos, deixa sua mensagem a outras mulheres. Sigam os seus sonhos, tenham determinação, corram atrás dos objetivos, não se importem com a opinião negativa dos outros. Sejam vocês mesmas, corram atrás e sejam felizes, busquem a felicidade através dessa realização. Grande profissional. Muito obrigado pela audiência. Ó, mais uma matéria, claro, você vai conferir sempre na nossa programação, porque esse mês é o mês dedicado às mulheres. Final de mais um Bom Dia Lego, é só a primeira edição que está terminando aqui. A segunda, às 11h30. Lembrando que hoje tem música, hoje é dia de sextou e, claro, um programa muito descontraído, você vai conferir às 11h30 da manhã. Grande abraço para você, até às 11h30. Tchau, tchau.